O canal do Tchau vai ouvir hoje, vai bater um papo, vai conversar, uma entrevista importante com o secretário da Polícia Militar, Coronel Marcelo de Menezes. É um momento decisivo no estado do Rio, em função principalmente da operação que aconteceu recentemente, onde 121 meliantes, bandidos foram mortos. Uma situação também que há ainda para prender o Doca, o Abelha, o Peixão. Há também essa situação toda da denúncia em que houve um oficial do batalhão lá de Belford Roxo que teria conversações com grande chefe do tráfico aqui na região, mas eu converso e primeiro eu agradeço a participação. Vamos falar hoje sobre tudo. Não vai ter nenhum tipo de... O coronel foi muito incisivo que não existe essa questão de não fala daquilo, não fala... Não, vamos falar tudo sobre segurança pública no Rio. Obrigado pela presença, coronel. Obrigado, Tchau. É um prazer estar contigo mais uma vez. Coronel, foram 811 fuzis nessa gestão de 2025 apreendidos pela Polícia Militar. Ou seja, a Polícia Militar está trabalhando. Bom, Tchau, trabalhando e trabalhando muito. A gente vem fazendo realmente um trabalho baseado em 3 pilares básicos, que é o planejamento, a inteligência e principalmente utilizando tecnologia. Isso tem realmente impactado nos resultados operacionais. É preciso que se diga que os fuzis apreendidos pela Polícia Militar são fuzis que não são frutos de investigação, ou seja, a gente não intercepta carretas na estrada, a gente não intercepta paiol em determinada região ou comunidade. O que a gente faz realmente é o combate diário, a Polícia Militar está na linha de frente e certamente o meliante, o fuzil, ele não entrega o fuzil com um buquê de flores. Há um enfrentamento, há o combate. O que a gente tem realmente feito é tentar aliar a essas ações a maior técnica possível, a maior tecnologia, fazendo análise constante de dados de inteligência para que a gente, obviamente, dentro da complexidade que é operar a segurança pública no Rio de Janeiro, para que a gente proteja a população que é atingida por essas operações. Obviamente que a gente entende que em cada comunidade que a gente atua, em cada bairro, existem, na sua maciça maioria, pessoas de bem, trabalhadores, que estão ali sendo oprimidos pelos narcoterroristas e que muitas das vezes clamam pela presença do Estado, pela presença da polícia, que vai ali para libertar aquelas pessoas do jugo desses narcoterroristas que torturam, que estupram, que matam, que cobram taxa dos moradores. Ou seja, fique claro que durante essa operação nos complexos do Alemão e da Penha, logo em seguida da operação, houve uma pesquisa e sua maioria, a população de lá do local foi a favor disso. Ou seja, ninguém condenou, não, porque o lado, né, da esquerda aqui condenou porque matou, porque ali teve uma imagem até cortando uma roupa, né, verde, não foi? Sim. Foi o quê? Me lembra para mim. Na realidade, hoje a gente vive uma guerra informacional, né? E essa operação do Complexo do Alemão da Penha, ela teve realmente um caráter de sucesso, mas o que diferenciou, né? O que diferenciou a operação de tantas outras que nós fizemos foi a capacidade que a gente teve de comunicar bem o que foi feito, né? Então, em algum momento, a todo momento, a gente titularizou a narrativa, a gente mostrou realmente o que aconteceu, não deixando dúvidas para a população, para a opinião pública, no modo geral, do que houve de fato, do que antecedeu, do que motivou, quais foram as premissas utilizadas para que a gente pudesse fazer toda aquela modelagem. Então, tudo isso fez com que a gente pudesse observar um número realmente que saltou os olhos, que foi a adesão da população, o aplauso da população, né? A forma em que a gente era recebido, que os policiais foram recebidos, as imagens que foram produzidas a todo momento, a tecnologia virou um aliado para as forças policiais. A todo momento a gente teve a operação
sendo reproduzida em imagem no Centro Integrado de Comando e Controle, onde eu estive presente, junto com toda a cúpula de segurança, coordenando a operação. A gente falava em tempo real com as equipes, a gente analisava cenários, a gente antecipava um possível confronto, demonstrando qual era o poderio dos criminosos através das imagens produzidas pelos drones, e a gente também participou do socorro dos policiais feridos naquela ação. Então, realmente foi algo impactante, mas que trouxe para nós uma nova roupagem da gente poder linkar, dando efetivamente o subsídio para que as pessoas pudessem, não que a gente quisesse conduzir a opinião pública, mas a gente deu o subsídio para que as pessoas pudessem formar sua opinião de maneira clara, de maneira transparente, ouvindo vários tipos de fontes de informação, mas que a gente pudesse oferecer para a população a fonte oficial das polícias. Perfeito. Infelizmente, 5 agentes de segurança foram mortos, né? É uma guerra, né? O Rio vive uma guerra sem dúvida nenhuma. E 2 homens do BOPE, né, Coronel? Exatamente. A operação, Tchau, foi uma operação revestida de grande complexidade. A gente passou mais de 60 dias, né? É preciso que se diga que essa operação ela fez parte da Operação Contenção, que é uma política pública permanente das forças de segurança, da segurança pública do Estado, e ela tem 2 caráteres, né? Um caráter investigativo, que é conduzido até uma missão constitucional, né? Conduzido pela Polícia Judiciária, pela Polícia Civil, em que conduziu o inquérito da Delegacia de Repressão Entorpecente, em que havia diversos mandados de prisão sobre aquela quadrilha essa que liderada pelo traficante Doca e por outros traficantes que praticam diversos homicídios, diversos estupros, diversas torturas, ou seja, dominam aquela região de maneira narcoterrorista, ou seja, buscando realmente só o lucro, aumentando, impulsionando a questão da lucratividade desse negócio criminoso. E o segundo eixo principal, que é o eixo operacional, em que essa demanda chegou para nós da Polícia Militar e houve realmente um planejamento meticuloso, um planejamento detalhado, em que a gente pôde fazer uma análise de toda aquela região. A gente se debruçou em cima de vários prontuários sobre as lideranças, a gente fez uma análise de georreferenciamento dos becos, das vielas, de que forma produzimos diversas imagens que também subsidiaram esse planejamento, ou seja, de que forma os soldados do tráfico, de que forma os traficantes eles se movimentavam dentro da comunidade, fizemos um mapeamento das barricadas, ou seja, produzimos um grande número de imagens, de informações que subsidiaram essas ações. E, principalmente, a gente estudou muito ações anteriores. E, de maneira inédita, a gente resolveu ocupar a parte mais alta da Serra da Misericórdia, em que foi denominado o Muro do BOPE. Mas o Muro do BOPE nada mais foi do que ocupar a parte alta da comunidade. Isso é sabido em técnicas de combate militar. A fração de tropa que ocupa a parte mais alta de uma região montanhosa, ela está sempre em vantagem. Então a gente preciso que se diga também que essa tomada de posição também foi com muito tiro, com muito confronto, com muito combate, em que a nossa tropa conseguiu realmente tomar a parte alta e as outras frações de tropa que entraram na parte baixa da comunidade empurraram aqueles marginais para a área de mata, em que a gente teve um objetivo principal de proteger a população de bem. O Complexo do Alemão e da Penha tem cerca de 200 mil moradores, e aí repito aqui, na sua maciça maioria, pessoas de bem, trabalhadores, crianças, mulheres, idosos, homens de bem, que precisam e necessitam da proteção do Estado. Então a gente fez esse planejamento buscando realmente um resultado, que foi um resultado que não há nenhum policial nosso sai de casa para matar ninguém, mas obviamente que a opção pelo confronto foram dos marginais. As imagens mostraram isso e foi importante essa rapidez em que as comunicações trabalharam, a comunicação do governo do Estado, da Polícia Militar, da Polícia Civil,
da própria Secretaria de Segurança, mostrando em tempo real quantos criminosos existiam, que tipo de armamento, as roupas táticas que eles estavam vestindo, Camuflado. a questão camuflados, coletes, todos de coturno, ou seja, com roupas parecidas, inclusive, com o do Batalhão de Operações Especiais, e estavam prontos ali para enfrentar. São realmente organizações narcoterroristas, fortemente armadas, que estão ali para matar ou morrer. E o que trouxe para nós, né, um número que deu a dimensão do que foi a operação, é que nós tivemos 113 pessoas presas, ou seja, aqueles que decidiram se entregar foram devidamente presos e conduzidos à delegacia. Só morreram efetivamente aqueles que buscaram confronto com as forças policiais e acabaram sendo neutralizados. O senhor falou agora sobre esse traficante Doca, né, que foi flagrado conversando com um oficial da PM do batalhão de Belfort Roxo. Coronel, foram a média, a sua assessora, Coronel Cláudia, me falou, 80 policiais militares já excluídos, por média, por ano. Por que a dificuldade desse capitão ser excluído? É uma burocracia? É diferente? Me explica, por favor. Bom, primeiro eu quero dizer o seguinte, nós não temos compromisso com erro. A Polícia Militar talvez seja a instituição mais ágil e mais intolerante com o desvio de conduta. Nós excluímos de forma, obviamente, respeitando a ampla defesa, o contraditório, respeitando o devido processo legal, respeitando a necessidade de um processo administrativo disciplinar que está previsto na legislação, ou seja, existe o que é desejável e o que é legal, o que é possível. Né? Nós não podemos fazer um tribunal de inquisição, apesar de que, nesse caso específico, as imagens são inaceitáveis e nós não vamos deixar passar em branco. Né? Nós puniremos com o rigor da lei, né, esse oficial. Isso é um absurdo. Realmente, as imagens são contundentes e nós não aceitamos isso. Em nenhum momento nós não aceitaremos e esse fato eu posso garantir aos seus ouvintes que não passará em branco. Agora, a demora, existem todo um processo e etapas legais previstas em lei a serem cumpridas, como o processo administrativo disciplinar, a remessa para o governador do estado. No caso do oficial, existe a carta patente em que o oficial ainda é julgado pelo órgão especial do Tribunal de Justiça, né? Ou seja, há um julgamento pelo Tribunal de Justiça. Então, tudo isso está previsto na legislação. As pessoas podem achar bom ou ruim, mas é o que a gente tem que cumprir, porque somos uma instituição legalista e que cumpre os requisitos legais para que a gente não seja atacado posteriormente sob pena de um vício dentro do processo que pode resultar, inclusive, numa reinserção desse servidor, uma reintegração, uma reinclusão não desejada. Então, a gente precisa, obviamente, cumprir todos os requisitos legais, mas eu quero dizer que as imagens são inaceitáveis e que nós não vamos aceitar, não vamos tolerar esse tipo de desvio de conduta dentro da nossa instituição, que é uma instituição, repito, composta, na sua maciça maioria, por homens e mulheres de bem que trabalham diuturnamente para servir e proteger a sociedade, oferecendo muitas das vezes a sua própria vida na defesa do outro. Inclusive, essa cena do senhor no cemitério, no enterro de um dos homens do BOPE, foi bastante divulgada. E o recado para o Doca e também para o próprio Peixão, Abelha, é o mesmo também em relação a prisões? O senhor acredita que até o fim da sua gestão possa prendê-los? Tchau, a gente não divulga dado sigiloso. Eu posso te dizer que a gente vem trabalhando de uma maneira muito conjunta, muito integrada, de uma sinergia muito positiva com a Polícia Civil. Os resultados vêm aparecendo, né? A gente vem apresentando dados de produção policial nunca antes vistos, número de prisões, número de apreensões de armas, número de menores apreendidos, quantidade de drogas apreendidas, a questão da investigação qualificada no que tange ao lavagem de capitais e o branqueamento de capitais. É importante seguir o caminho do dinheiro, porque a gente
possa promover e identificar essas lideranças para que a gente não fique só no campo do peixe pequeno, como é dito no jargão popular. Então, o que eu posso dizer, eu não costumo dar ibope para vagabundo. Eu acho que a gente tem que tratar essas lideranças, né, com todo rigor, como trata com qualquer outro marginal. Mas posso adiantar que existem trabalhos, investigações, dados de inteligência muito robustos e certamente a gente trabalha com a perspectiva de entregar cada vez produções melhores e, obviamente, que esses traficantes estão entre os nossos alvos. Perfeito. E também um dos alvos seria a ocupação e das Pedras, Gardênia, Tijuquinha, Muzema. Eu converso com as pessoas na rua, elas me procuram e falam, não aguentamos mais o tráfico, porque o tráfico dá ordem, manda baixar vidro, entendeu? Na Muzema, manda piscar, manda... Sim. Isso é uma ofensa para quem... enorme, né? Para quem... Isso é inaceitável. Convivia e fala de uma maneira... E tem um tribunal do tráfico também, tem, por quem fala... vamos dar um exemplo de mexe com alguma situação de mulher, de tudo, né? faz a agride, uma coisa. Existe um período, qual o tempo, mas o senhor me explicou que tudo tem seu tempo? Não, é preciso diferenciar a Operação Contenção, que é um programa permanente, como eu disse, do governo do estado, da reocupação territorial determinada pela decisão Percurian, que é a decisão do pleno, né, foi uma decisão de consenso, talvez a primeira decisão Percurian de todos os membros do Supremo Tribunal Federal, em que determina ao Estado, e quando fala Estado, é o Estado lato sensu, não é só o Estado do Rio de Janeiro, é sim as instâncias de poder, ou seja, o governo federal, o governo municipal, através de uma matriz de responsabilidade. E aí, o que a gente apresentou no plano, né, entregue ao Supremo Tribunal Federal pelo governo do Estado, pelas polícias, foi um plano em que a gente elenca como local em que a gente vai buscar realmente um experimento, uma modelagem para replicar isso para outras comunidades. A gente utilizou como foco, como alvo, o corredor Itaiangá, que inclui a Muzema, Tijuquinha, o Morro do Banco e o Rio das Pedras e a Gardênia. Ou seja, todo o corredor Itaiangá, mais Sítio do Pai João, todo aquele corredor Itaiangá, mais a Gardênia e o Rio das Pedras. Preciso dizer que essa reocupação territorial, ela não é uma ocupação policial. Ela tem realmente responsabilidades e atribuições das outras esferas de poder. Então, nós, no último dia 20 de dezembro, entregamos todo o nosso planejamento. O governo do estado está pronto para começar a ocupação. Agora, é preciso que haja o aceite do Supremo Tribunal Federal e também preciso que haja o plano da prefeitura, bem como do governo federal, nas ações que precisam ser estabelecidas naquela, porque a decisão do Supremo fala não só numa ação de polícia, mas numa ação de urbanismo, numa ação de cultura, de esporte, de arte, de requalificação do espaço, de oferecer transporte, oferecer condições para que ela... num sentido amplo, requalificar a região, requalificar a comunidade. E isso faz com que haja o envolvimento dessas outras esferas de poder. A polícia, ela entra para poder estabilizar, para poder garantir a segurança para que as outras esferas de poder possam agir. E para isso também haverá que ter uma disponibilidade orçamentária para esse tipo de ação. Ou seja, quem vai pagar essa conta, de que forma isso vai se processar. Então, para isso, a gente desenvolveu um balão de ensaio, ou seja, um experimento que é essa região, porque há um entendimento que a gente necessita replicar e reproduzir essas ações para outras áreas, não só da cidade do Rio de Janeiro, mas como do estado do Rio de Janeiro. Ou seja, é um trabalho social e não é tão fácil para ter o ok de todas essas... Mas é uma decisão judicial, né, Tchau? A gente precisa entender que
existe a determinação do Supremo que se faça. Ou seja, os gestores públicos dessas esferas terão que se movimentar, sob pena de serem responsabilizados. A nossa expectativa é essa. Nós, do governo do Estado, a segurança pública, ela já se movimentou, ela já estabeleceu um plano, ela já traçou um planejamento para que a gente possa suprir essa demanda. Agora, é preciso que haja a rompimento da inércia dos outros órgãos, dos outros entes de poder, seja a nível federal, seja a nível municipal. Agora, coronel, e as barricadas, coronel, disso tudo, o senhor teve lá, tinha muita barricada, né? E tá tendo esse processo, né? 18º Batalhão tem feito um bom trabalho nessas barricadas também, lá em Jacarepaguá, que nunca vi tanta barricada lá também. Mas não é só lá, lógico. É complicado isso, né? É um passo difícil, né? A gente percebe que dos últimos anos houve uma mudança, né, de forma de agir, e aí eu falo de exploração econômica do crime no Rio de Janeiro. Né? O tráfico ele perde o protagonismo. Perfeito. E a ocupação territorial passa a ser a cereja do bolo, assim dizendo. Ou seja, o tráfico ele passa a agir da mesma maneira que a milícia agia há anos atrás. Ou seja, ela domina o território e passa a cobrar taxas de todas as atividades econômicas daquela comunidade. E existem duas questões muito simbólicas dessa dominação. Primeiro, o fuzil, e aí você percebe o aumento vertiginoso nos últimos anos da apreensão de fuzil. Isso demonstra a necessidade também, e eu falei isso numa entrevista que eu dei nos últimos dias, de estabelecendo a necessidade do governo federal agir nessa matéria, porque o tráfico de armas, o tráfico internacional de armas, é de competência federal. Né? E eu, como polícia estadual, como comandante da polícia estadual, eu não controlo fronteira, eu não controlo estrada federal, eu não controlo porto, eu não controlo aeroporto. Então tudo isso, esse armamento, e aí eu posso te dar um dado interessante, que 90% das armas apreendidas pelas polícias no último ano são de origem estrangeira. Então percebe-se que existe a necessidade de um controle da entrada ilegal dessas armas no estado do Rio de Janeiro. Porque os narcoterroristas estão utilizando essa ferramenta, esse tipo de armamento, para promover terror, para promover o ódio, para promover dominação nessas comunidades e incrementar os seus lucros. Então, existem duas questões fundamentais. Primeiro, o fuzil. Segundo, é a barricada. Porque a barricada também, ela tem vários tipos de barricada. Você tem a barricada móvel, você tem a barricada fixa, você tem a barricada que são trincheiras, são cavadas, são valas cavadas no asfalto de cerca de 1 metro de profundidade para impedir a passagem, por exemplo, dos nossos blindados, das nossas viaturas. E a barricada ela tem dois aspectos. O primeiro aspecto, um subjetivo e o objetivo. O subjetivo é dar o recado para as pessoas de que o crime, a partir dali, domina. E o objetivo é que transforma aquele cidadão em um cidadão de segunda classe, porque ele não usufrui dos mesmos direitos que um cidadão que está num bairro que não tem barricada. Porque, por exemplo, não chega na sua porta a pessoa que está subjugada a uma localidade que tem barricada, não chega na sua porta um carro de aplicativo, não chega um táxi, não chega uma ambulância do SAMU, não chega uma entrega do iFood, não chega o carro do correio, não chega o carro de coleta de lixo, o caminhão de coleta de lixo, não chega um carro de polícia, não chega um carro de socorro para incêndio. Internet. Ou seja, e linhas de ônibus são desviadas. Ou seja, o caráter objetivo da barricada também é muito ruim, né? Mas a gente vem, através de uma iniciativa do governador Cláudio Castro, fazendo esse programa Barricada Zero, em que a Polícia Militar está totalmente envolvida, a gente age diariamente, e houve, de forma inédita, a participação dos prefeitos da região metropolitana, de diversos municípios, disponibilizando, porque também é uma competência do município. Preciso que se diga, a barricada não é só um problema de polícia. Tchau. É um problema
de ordenamento urbano. Por quê? Quando o tráfico, quando a organização criminosa, a organização narcoterrorista faz uma vala de 1 metro, você precisa de aterro, de concreto, de asfalto. Quem tem isso? É a prefeitura. Então, a gente já existe um desvio de função na Polícia Militar, posso dizer assim, entre aspas, obviamente que isso foi uma adequação, que desde 2023 nós temos, e foi investido pelo governo do estado, 11 milhões na compra de 5 kits de demolição. Nós somos a única polícia do Brasil que possui uma unidade de demolição. Ou seja, eu tenho operador de maçarico para cortar perfil metálico, eu tenho operador de máquina, eu tenho operador de reto escavadeira, eu tenho motorista de carreta prancha para poder transportar esse maquinário. Isso é inimaginável em outras polícias. Nós somos a única polícia que tem esse tipo de unidade, uma unidade de demolição. Mas quando houve um envolvimento das prefeituras, coisa que a gente já fazia desde 2023. Agora, obviamente que a gente tinha um kit para cada CPA. CPA são comando de policiamento de área. Nós temos 2 na capital, 1 na Baixada Fluminense, 1 em Niterói, São Gonçalo, região dos Lagos, 1 na região serrana. São 7 CPAs. Inclusive, o governador hoje assinou a reestruturação da Polícia Militar. É uma questão histórica, depois a gente fala sobre isso. Mas o que a gente faz? A gente trabalha hoje justamente para restabelecer, junto com as prefeituras, porque estão disponibilizando maquinário, estão disponibilizando asfalto, estão disponibilizando caminhões de concreto. A gente, com essa grande união, né, esse diálogo, porque a segurança pública tem que ser feito com isso. Porque não é um problema só de polícia. Você olhar segurança pública apenas sob a ótica de polícia é uma visão míope. Né? Você precisa promover o ordenamento urbano das cidades, você precisa limpar adequadamente, iluminar adequadamente. Tudo isso são ações de segurança pública. E os prefeitos têm responsabilidade nisso. Então, a gente, agora, nesse momento, a Polícia Militar está totalmente envolvida nesse programa Barricada Zero. Nós estamos fazendo retirada de barricadas em todos os municípios da região metropolitana, bem como na capital. É uma missão difícil que houve nos últimos anos, como eu disse, com essa mudança de ação das organizações criminosas. Houve uma multiplicação desenfreada dessas barricadas, que realmente era sinônimo de dominação territorial, mas a gente vem enfrentando esse problema de frente, buscando realmente entregar para quem são os seus verdadeiros donos, que é a população de bem que mora nessas comunidades, entregar o espaço de volta para os moradores e para as pessoas de bem que moram nessas comunidades. De qualquer maneira, é preciso a mudança. A gente já tinha conversado sobre isso, mudança das leis, né? E fica difícil, né? Cada prisão, quantos policiais militares aí que a gente convive, entra na delegacia com preso, sai... o policial militar está arriscado ele sair depois que o preso já sai antes. Tchau, eu vou te dar um dado que chega a ser alarmante. No ano de 2025, a Polícia Militar prendeu 35 mil pessoas em flagrante. 35 mil. Se você dividir por 365 dias no ano, um pouco mais de 35 mil, tá? Não lembro o número exato, são os 35.700, em torno de 35 mil. Dividido 365 dias por ano, tá? Uma média de 100 pessoas por dia que são presas pela Polícia Militar. E o dado mais impactante e alarmante é que 70% dessas pessoas que são presas são reincidentes nos crimes que eles já foram presos. Ou seja, a legislação ela tem que representar a vontade da sociedade. A legislação ela tem que fazer valer a vontade do que a sociedade... Nós temos um Código Penal de 1940. Então, é preciso que a gente enfrente isso. E aí vão dizer, mas vocês estão saindo pela tangente porque o problema é de polícia. Não, o problema é da polícia. É sim, mas a gente está fazendo a nossa parte. A cada ano que passa, você tem noção? No ano de 24, a gente prendeu 29 mil pessoas em flagrante. Em 2025, nós prendemos 35 mil. Só aumenta. Porque se você imaginar que se no ano de 2025 foram presas 35 mil pessoas só pela PM e a população carcerária do estado do Rio de Janeiro gira em torno de 42 mil presos, você percebe que muitos desses presos não ficam
Eles são soltos em audiência de custódia, e aí não é uma crítica ao judiciário, é porque não há ferramenta legal para manter essas pessoas presas. Então, a sensação de impunidade, quando você tem cerca de 70% dos criminosos que são presos pela Polícia Militar e pela Polícia Civil são reincidentes. Para ser mais preciso, 67%. Daí a revolta da população. Mas aí você tem a questão da revolta da população, você tem a questão do estímulo ao policial de efetuar aquela prisão, né? O policial, às vezes, principalmente quando se trata de criança e adolescente, você tem uma dificuldade maior de manter aquela pessoa presa no ato infracional. Há uma recorrência em praticar pequenos crimes. Por exemplo, na audiência de custódia, quem cometeu um furto, via de regra, não fica preso pela legislação, não fica preso. Não fica preso. A coisa mais absurda que se tem, Tchau, é você tratar a receptação como crime menos gravoso. Porque a receptação tinha que ser tratada, na minha concepção, que sou operador de segurança pública, como um crime hediondo. Porque o receptador, ele fomenta tudo isso. Ele fomenta o sangue de um trabalhador, de um chefe de família que está dirigindo seu veículo. Ele fomenta o motorista, o trabalhador que está dirigindo um caminhão de carga, vai fazer uma entrega e é assassinado. Ele fomenta um piloto de motocicleta que pega a sua moto importada e vai passear no final de semana e é assassinado numa rodovia federal. Então o receptador, ele é o verdadeiro responsável por toda essa engrenagem criminosa e é tratado como um crime que não há violência, é um crime menor potencial ofensivo e as penas é arbitrado fiança e ele sequer fica preso. Ele tinha que ser tratado como um criminoso hediondo, com penas gravíssimas, porque é ele que fomenta tudo isso. Agora, o Congresso Federal que tem que mudar. Exatamente. Não é nem aqui na LERJ, é no Congresso. A legislação é federal. Né? Os códigos são federais, Código Civil, Código Penal, Processo Penal. A gente tem que exigir que a população votar melhor, votar em representações qualificadas e exigir do parlamentar que foi eleito realmente uma postura para mudança e falar com o parlamentar hoje na rede social. Todos os parlamentares têm rede social e as pessoas têm que realmente cobrar do seu parlamentar uma postura realmente de mudança, dele cumprir o que ele muitas das vezes promete na campanha. Né? Tem o furto aqui, estamos no centro da cidade, o furto de celulares esse furto que pode causar morte também. O cordão de ouro. Não, exatamente. Hoje o celular acabou sendo um item muito cobiçado porque a vida das pessoas está no celular, né? As fotografias, os vídeos, aplicativos de banco, de investimentos. Então, tudo ali. As pessoas não andam mais com carteira, né? O documento é digital, o banco é digital, né? O investimento é digital. Então, tudo que se tem hoje fica na nuvem, fica dentro do celular. Então, passou a ser um produto de cobiça, um produto de alto valor agregado para o criminoso, que muitas das vezes ele pratica, né, um estelionato, pratica uma extorsão, né, digital. Isso também é um crime que está muito... Vários amigos. Que está aumentando exponencialmente, porque para o criminoso ele avalia também, a teoria geral do crime, né? Ele avalia o que é melhor para ele, o que é menos arriscado e o que traz mais lucros. Então ele aplicar o golpe digital, aplicar o estelionato digital é muito mais rentável e muito menos arriscado do que ele disputar um assalto a banco, do que ele disputar um roubo de veículo, em que ele pode ser confrontado por um policial, pode ser morto, pode ser ferido, pode ser preso. Então, eles ficam em comunidades, em escritórios, em cadeias, fazendo... Aluga sala até para isso. Aluga sala, exatamente. Agora, coronel, em relação a essa questão dessa mudança que o governador Cláudio Castro assinou hoje, tem a mudança do hospital? Vai sair do Estácio? Vai? Não. A gente, o que a gente fez? A gente hoje lançou um programa de reestruturação da Polícia Militar. Algo que não acontecia há 50 anos. Né? Ou seja, o organograma da PM ele era o mesmo desde a época da fusão, em que houve. Nós éramos a capital do país, né? Existia a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, em que o quartel-general era
em Niterói, existia a Polícia Militar do Estado da Guanabara. Então, com a mudança, Fusão. com a mudança da capital para Brasília, houve a fusão do antigo Estado do Rio de Janeiro com o Estado da Guanabara, e as polícias participaram dessa fusão. Então, o organograma da instituição é da época da fusão, de 75. E isso permaneceu por todo esse tempo. Então, depois de 50 anos, a gente apresentou para o governador, através de um estudo detalhado da nossa área técnica, apresentando toda uma reestruturação administrativa, a nossa também disposição no terreno, ou seja, a capilaridade da instituição, a necessidade de atender determinadas regiões. Eu posso citar aqui um exemplo mais gravoso que a gente tinha. A gente tinha um único batalhão em Cabo Frio para tomar conta de toda a região dos lagos. Saquarema, Maricá. Saquarema, Araruama. Não, Maricá não. Saquarema, o Maricá é o batalhão de Niterói. Saquarema, que também Araruama. É errado isso, né? A gente também agora corrigiu, criando um batalhão exclusivo para Maricá. Então nós temos um batalhão só para tomar conta de Saquarema, Araruama, Iguaba, São Pedro, Cabo Frio, Búzios, Arraial. Ou seja... É muita coisa. E aí você, por exemplo, eu cito aqui o caso de Cabo Frio, que tem cerca de 200 mil habitantes, e quando dos festejos do final de ano, agora nesse período de férias, praticamente quintuplica a sua população, chega a 1 milhão de pessoas. Então você não pode conceber mais um único batalhão para tomar conta de toda essa região. Você vê, Araruama cresceu muito, Saquarema cresce também em progressão geométrica, Iguaba, São Pedro da Aldeia, Arraial, Búzios, concentra um ativo importantíssimo para o nosso estado, que é o turismo. Né? Eu costumo dizer que o turismo é o principal ativo do estado do Rio de Janeiro, porque o petróleo, junto com o petróleo, mas o petróleo a gente precisa entender que é um bem finito, que um dia vai acabar. Então a gente precisa, como órgão de segurança, entendendo que a segurança é um fomento para outras atividades, a gente precisa se preparar para o futuro, entregando uma estrutura mais moderna, uma estrutura mais enxuta, uma estrutura menos pesada. A gente mexeu e criou, extinguiu diversas unidades administrativas, fez algumas fusões, mas a gente modificou cerca de 36 unidades administrativas e operacionais, tornando uma instituição mais ágil, uma instituição mais voltada para o cidadão, mais voltada para o policial, para que a gente possa efetivamente trazer a modernidade, trazer a capacidade da instituição poder dar respostas num tema tão importante que é a segurança pública. Mas vai criar um outro batalhão aí naquela região? Não, então, a gente cria, para citar alguns batalhões que vão ser criados, a gente cria um batalhão de Maricá, a gente cria um batalhão de Araruama, a gente cria um batalhão companhias independentes, a gente cria o batalhão de Jacarezinho, dividindo a área do 3º batalhão, que são 23 bairros, né, uma área extremamente populosa. A gente precisa fazer um aporte maior ali naquela região do Grande Meia, né, e todo o entorno, de mais uma unidade, de mais policiais, de mais equipamentos, mais tecnologia. Então a gente aumenta a presença policial naquela região, né? A gente cria mais um batalhão em Guarulhos, em Campos, ou seja, são companhias independentes. Cria uma companhia independente em Itaguaí, cria uma companhia independente em Barra Mansa, ou seja, e além disso a gente promove diversas unidades administrativas. A gente cria, o que eu posso citar aqui de mais interessante, a gente cria a diretoria de veteranos e cria diretoria de pensionistas, ou seja, uma diretoria exclusiva para atender os pensionistas e uma diretoria exclusiva para atender os veteranos, porque a gente entende que precisa dar maior celeridade aos processos, maior atenção a essas pessoas que são tão importantes para a Polícia Militar, né? Preciso também dizer que a gente corrigiu erros históricos, que nós tínhamos um comando de policiamento ambiental e um comando de policiamento rodoviário em que não tinham unidades subordinadas. Ou seja, era um comando, ele dava o comando para ele próprio. Não existiam unidades subordinadas. Nós criamos 3 BPANs, que são batalhões de policiamento ambiental, e nós criamos 2 batalhões de policiamento rodoviário, que são subordinados a esse nosso comando de policiamento, que passa a ser, em vez de comando de policiamento rodoviário, passa a ser comando de policiamento de trânsito.
A gente recria também um batalhão de trânsito no centro do Rio para fazer as operações exclusivamente voltadas à fiscalização de trânsito. Ou seja, uma grande reordenamento e reorganização do nossa estrutura. E a gente também apresentou o planejamento estratégico de 2025 a 2029 do quadriênio da corporação, estabelecendo diversas metas, diversos tipos de métricas a serem atingidas pela corporação. E uma das questões principais é a criação do Hospital da Sulacap. É um novo hospital, um hospital linear, que a gente ocupa aquele terreno em frente ao Parque Shopping Sulacap, que fica do lado da rodoviária ali, que foi criada do BRT, da Transolímpica, da Transolímpica até a 33DP, até a delegacia. Todo aquele terreno de frente vai ser utilizado para um hospital moderno, um hospital que vai cuidar não só da parte preventiva, mas também de internação, com leitos de CTI, um hospital com 120 leitos. Então, é um hospital... Esse hospital aqui do Estácio é bom, né? Não, a gente não acaba com ele. E o que acontece? A gente estudou e verificou que nós precisamos, e a grande parte da nossa tropa, ela mora, e aí eu falo que mora do lado de cada Baía de Guanabara, porque do lado de lá de Niterói, nós já temos um hospital da Polícia Militar em Niterói, que a gente pretende, inclusive, nós estamos contratando mais médicos. Nós estamos, aí eu vou levar o governador a demanda de abrir um novo certame, um novo chamamento para os isso aí que eu ia te perguntar. Oficiais temporários. Porque muita gente na Alerj, que fica ali, né, me perguntando, e o senhor falou bem sobre esse número de vagas aí, desse número, tem que ter mais PM, mais policial militar. E esse pessoal da comissão de 24 aprovados, tem a comissão 2014, 2014 que procura muito o deputado Luiz Paulo, tem essa de 24, tem de 23. Foi feito um acordo com esse pessoal. Foi feito um acordo e o pessoal, quando vai ser chamado? Sim. Secretário? Nós temos um plano, né? Primeiro que eles vão ter que passar por um processo de seleção, de exames, teste físico, etc. E eles vão, assim que passarem por essa etapa, né? Eles vão ser inseridos de acordo com a programação que já existia. Quando foi feito o acordo entre a Alerj, o Ministério Público, a nossa Procuradoria-Geral do Estado, etc., já existia um concurso em andamento. Então, nós temos aí 4.000 policiais militares que estão sendo integrados aos quadros da corporação. Nós fizemos 8 turmas de 500 policiais, né? Nós formamos a primeira turma em novembro. Estamos formando a segunda turma depois de amanhã, na quarta-feira, né, dia 28. Formará mais uma turma de cerca de 400 e alguns desistiram e tal. Nós estamos com 400, não sei o número exato, mas 400 e muitos policiais. E assim sucessivamente. Então eles vão entrar, nós já estamos também já com 4 turmas já dentro do Cefap e brevemente eles serão chamados. É preciso que se diga que nós ficamos durante 10 anos sem a realização de concurso por conta dessa questão nefasta do regime de recuperação fiscal. Isso causou um problema sério na corporação de necessidade de recompletamento de efetivo. Eu sei que há uma ansiedade das pessoas por chamar, aumentar o número de candidatos a serem chamados, mas a gente precisa, Tchau, fazer as coisas com critério. Eu tenho conversado muito com as comissões, né? Tenho tratado muito com o governador, a gente precisa ter uma questão orçamentária envolvida, né? O que a gente tem tratado e levado para ele, realmente, para que tudo que eu levo de demanda, ele pergunta qual é o impacto financeiro, qual é o impacto orçamentário, tem vacância, é possível, vamos levar para a jurídica, vamos levar para a Comissarf. As pessoas não sabem, existe uma comissão que avalia os quesitos da recuperação fiscal, sob pena do Estado do Rio de Janeiro ser retirado do regime de recuperação fiscal, que seria algo trágico. Então, toda a consulta não é aquela papo de botiquim, vai ali e aumenta 500 vagas. Não.
Eu levo a demanda, a gente faz um estudo de impacto financeiro, vê a questão das vacâncias, passa pela jurídica, passa pela Comissarf, depois e isso demanda tempo, né? Eu tenho recebido as comissões e tenho buscado algumas soluções, buscado atender os pleitos. Há um entendimento que a Polícia Militar precisa de efetivo, mas é preciso que se diga que há uma capacidade instalada que precisa ser respeitada, né? Eu não posso formar, é muito sério, existe um comprometimento nosso da instituição na questão da formação. Eu não posso pegar um policial simplesmente e no dia seguinte colocar ele numa pistola e colocar na rua. Você tem todo um currículo a ser cumprido, uma carga horária a ser cumprida. Então tudo isso a gente procura fazer observando sempre um cronograma, né? Uma capacidade instalada, até porque diferente de uma faculdade ou de um curso em que as pessoas colocam uma cadeira no fundo da sala e aumenta a capacidade, a gente precisa prever uniforme, precisa prever local de alimentação, precisa prever sala de aula, precisa prever a questão do instrutor, do professor, precisa ter munição para eles poderem atirar, precisa ter armamento para eles poderem atirar, precisa ter espaço para fazer aula de defesa pessoal, ou seja, tem todo um planejamento feito que não é uma coisa simples. Eles ficam lá conosco, precisa de alojamento. A gente tem que ter uma capacidade instalada porque são policiais que ficam o dia todo conosco num regime de internato em que a gente tem que oferecer as melhores condições para que eles possam se formar e entregar os melhores profissionais para a sociedade carioca e fluminense. Perfeito. Coronel, por que explodiu o número de carros roubados? A gente percebe que são movimentos, né? Nós temos, em algum momento, e a inteligência faz um acompanhamento disso, né? Em algumas áreas da cidade, você percebe que o roubo de veículo também é utilizado como uma modalidade criminosa. Você, por exemplo, tem em determinados complexos, você tem gerente responsável por roubo de veículos, você tem o gerente da barricada, você que cuida das barricadas, você tem um gerente que cuida de roubo de celulares, você tem um gerente que cuida de roubo de carga, ou seja, é realmente uma organização voltada para o crime extremamente complexa e que, obviamente, que os dados apontam que em determinados momentos em que a polícia promove algum tipo de baque grande, de prejuízo grande neles, eles procuram recuperar os prejuízos assaltando e roubando, assaltando pessoas e roubando veículos, roubando carga. Utilizam, muitas das vezes, esse material, esse produto de roubo, principalmente carros com alto valor agregado, para levar para o Paraguai, levar para a Bolívia, trocam por drogas, trocam por armamento. E são sazonais, são movimentos. Importante dizer para a população que a gente está acompanhando, a gente está integrado com a Polícia Civil, com diversas investigações em curso. A nossa inteligência da Polícia Militar vem acompanhando também. Eu acompanho diariamente o planejamento. O planejamento operacional em segurança pública é um organismo vivo em que a gente faz diariamente, às vezes no mesmo dia, a gente modifica, é feito uma modificação daquele tipo de planejamento, visando principalmente dar efetividade às ações da polícia, a presença policial. Muitas das vezes o recurso não é o que a gente tem à disposição. Cobertor curto, mas é preciso que se diga, esse governo foi o governo que mais investiu em tecnologia, em inteligência. Hoje, a gente dispõe de muitas ferramentas tecnológicas e muitas ferramentas de inteligência que potencializam o nosso trabalho, ou seja, na escassez do recurso humano, na impossibilidade em qualquer lugar do mundo de você colocar um policial por esquina, a gente tem cada vez mais associado essas ferramentas de tecnologia e de inteligência às nossas ações para potencializar as ações de polícia, potencializar as ações que venham a dar efetividade às demandas da população. Operação Verão, entre aspas, atrapalha nesse quesito que muitos policiais falam, não tem que colocar viatura para apoiar, tirar do bairro.
O que está acontecendo, Tchau, é que a gente tem uma multiplicação, isso eu tenho conversado com o governador, de forma que a gente não quer, de nenhuma maneira, interferir nesse mundo de eventos, nesse business de grandes artistas, shows, etc. Mas há que se ter uma regulamentação nesse sentido, e a gente apresenta uma proposta para o governo, para que o governo possa estudar realmente que tipo de ação será desenvolvida, mas há necessidade de uma consulta prévia aos órgãos de segurança. Eu posso dizer, te exemplificar, nesse último final de semana nós tivemos Fla-Flu, nós tivemos praia, obviamente que não houve. Por causa da chuva. Acabou que o tempo não... O tempo até ajuda. O tempo ajudou, mas você tem a presença, né, de policiamento, né? A gente precisa trabalhar sob a perspectiva de que as ferramentas hoje dão a possibilidade de você prever o tempo, mas ele não é 100% ainda, você não é 100% fidedigno, né? Ou seja, às vezes está previsto chuva e não chove. Eu tenho que estar lá com policiamento. Então você teve Fla-Flu, você teve praia, você teve um evento Universo Espanta na Marina da Glória, você teve Anitta no Rio Centro, você teve FanFest do Carnaval na Praia de Copacabana. Ou seja, há uma multiplicação de eventos. Além disso, tem um policiamento ordinário. É um festival para ladrão, hein? Você teve mais de 44 blocos na cidade. Você teve no corredor Preta Gil, você teve Lecha, né? Então, monobloco. Então, eu utilizei só nesses grandes blocos, nesses mega blocos, quase 1.500 policiais. Então, é preciso que a gente estabeleça uma integração entre as forças de segurança e principalmente os municípios, no sentido de que haja uma compatibilidade do que é possível, porque senão, sob pena de haver um esgotamento da capacidade, principalmente da Polícia Militar, em desenvolver um planejamento adequado por falta de meios, porque o bem é finito, né? Ou seja, o recurso humano, o recurso logístico, ele tem um limite. Então, o prefeito, por exemplo, não pode autorizar indefinidamente os blocos e a gente ficar correndo atrás da prefeitura colocando policiamento onde é autorizado. Porque aí é aquela história. Se der certo, ele colhe os louros da vitória. Se der errado, cai na conta do Estado. Então é muito confortável isso. Então a gente, não estou criticando aqui a prefeitura, mas a gente tem que falar a verdade. Ou seja, tem que sentar na mesa e buscar um entendimento. Não pode haver uma autorização indiscriminada e desenfreada de blocos de carnaval, sob pena de que a polícia fique atrás desse planejamento, né? De forma que a gente não consiga, haja vista que você tem jogos de futebol, você tem diversos eventos pela cidade em que você tem necessidade do policiamento, você tem eventos de carnaval nos bairros. Então, tudo isso faz com que o emprego maciço da corporação gere um esgotamento não só dos nossos policiais, mas também da estrutura instalada da nossa instituição. Para que você tenha uma ideia, e é uma coisa que vem acontecendo nesse verão de forma inédita, a gente está tendo, Tchau, que dobrar o turno de policiais na praia. As pessoas estão ficando... Antigamente, dava 9 horas da noite, a gente encerrava o policiamento. No máximo 22 horas. As pessoas estão ficando na praia até 4, 5 horas da manhã. Inclusive, está gerando um problema. Nós tivemos reuniões lá com a prefeitura, gerando um problema para a coleta e a limpeza das praias pela Conlurb. Porque, dado o número de pessoas, então, que estão ficando nas praias na madrugada toda. Isso gerou um fenômeno, obviamente, que a gente não quer aqui impedir as pessoas de usufruírem da praia, etc. Mas o que nós defendemos é que haja um ordenamento, haja um regramento para que a nossa área técnica,
para que a nossa instituição possa se preparar de forma adequada para fazer frente às demandas que estão surgindo. Tem que haver minimamente uma regra, né? Qualquer lugar do mundo há um regramento. Então a coisa não pode ficar solta, sob pena da gente perder a capacidade de fazer frente às demandas, haja vista que isso está acontecendo, essa multiplicação de eventos, Regularmente. de forma desenfreada. O senhor viu o que aconteceu no Arpoador, então? Arpoador, O Ipanema arpoador, ali, né, o pessoal fica ali à o vontade. arpoador, o Cenas prefeito até meio a complicadas, gente né? fez uma reunião lá no CICC, com a Polícia Militar, com a presença do nosso vice-prefeito Eduardo Cavalieri, o Belchior da Ordem Pública, o Coronel Matielli, que é da Casa Civil lá do prefeito, e a nossa área técnica sentou, o doutor Vitor também, que é o secretário de Segurança, participou, e a gente entrou no entendimento, o prefeito baixou um decreto e a gente está agindo lá de forma conjunta, proibindo determinados horários que as pessoas frequentem a pedra do arpoador, para que a gente possa promover a limpeza, né, para que a Conlurb, para que você tenha uma ideia, o arpoador estava sendo o único lugar que a Conlurb não conseguia entrar com maquinário, dado o número de pessoas. A limpeza da praia naquela faixa de areia do arpoador estava sendo feito de maneira manual. E isso gerava um grande um impacto na rotina da Conlurb, né? Além disso, a gente, quando não tem ordenamento, a gente cria um ambiente para prática criminosa. Então a gente agiu de forma antecipada. O que se buscou nessa reunião também foi criar um decreto que ordenasse aquela região para que a ação do poder público fosse preventiva no sentido de que crimes mais graves não ocorressem naquela região, como estupros, homicídios, etc. Quando não há ordem, você cria um ambiente fértil para que o crime possa prosperar. Agora, coronel, existe no meu Instagram, vai lá, @EduardoTchau, você vai ver várias e várias imagens de furtos, ou às vezes até assaltos, com uma armada, de motoqueiros, ou seja, bandidos, um na garupa, outro só dirigindo, um garupa que faz a principal função, que é apontar a arma, agredir a vítima. Mas sabemos também que na Colômbia, principalmente em várias cidades importantes, é proibido. Dois na moto, a polícia para, solta, entendeu? Ou você anda um só dirigindo, acabou. Isso fez com que o número diminuísse em termos de criminalidade. Não dá para fazer isso no Rio de Janeiro, não? É complicado, né? Eu confesso a você que eu nunca me debrucei sobre essa questão. Porque as motos sobem na calçada. Né? Sim. É preciso entender, Tchau, que a gente tem um problema de mobilidade urbana nas grandes cidades do Brasil. E isso tem demonstrado, e os dados apontam isso, que o número de emplacamentos de veículos 0 quilômetro, segmento que mais cresce é o segmento de motos, né? Um dado que me chegou é que no último ano, 2025, a frota de motocicleta no Rio de Janeiro aumentou cerca de 30%. Então é preciso que se entenda que é um veículo de baixo investimento que proporciona essa mobilidade tão desejada às pessoas para que elas possam usufruir das suas vidas. A gente precisa entender e precisa trabalhar, e a nossa área técnica tem estudado isso e tem comprovado que hoje a moto, ela, além de ser, porque você aumentou a base, né? Ou seja, o número de emplacamentos fez com que a frota aumentasse significativamente. Então, a oferta de veículos para o roubador atuar aumentou também significativamente. Então, a gente vem acompanhando que hoje a motocicleta, além de ser a principal vítima, né, o principal objeto de desejo do roubador, ele também é o principal vetor para a prática de roubo, para a prática de assassinatos. Ou seja, é preciso que a gente haja nessa questão das motocicletas, né? A gente vem trabalhando para promover esse trabalho que a gente fez de reestruturação na Polícia Militar, já prevê
a recriação. A gente já teve em outras épocas, há tempos atrás, o Batalhão de Policiamento de Trânsito, o nosso BPTran, que é voltado exatamente a essa fiscalização de trânsito. São policiais especializados, policiais treinados para atuação específica nessa fiscalização de trânsito, buscando realmente fazer frente a essas demandas, porque a gente entende que a moto hoje não é, e aí eu quero aqui falar de uma forma bem clara, porque a gente vai estar lá para proteger as pessoas de bem que utilizam a moto como o ganha-pão, como profissão, como o que se quer realmente é tirar o criminoso, o marginal, do meio desses motociclistas, de diversos entregadores, diversos profissionais de aplicativo que utilizam esse bem como um ganha-pão, como profissão do seu dia a dia. Então, o que a gente quer é fazer uma ação planejada, uma ação muito coordenada para realmente trazer um ordenamento maior e trazer, principalmente, fazer com que haja uma diminuição nessas incidências com a utilização de motocicleta. Tem que ter blitz. Aí eu falo Isso. com alguns comandantes que eu me dou bem, né? Até já falei com o senhor, tem que ter blitz. Isso. Mas só que tem uma parte ali também da Alerj que também não quer tanta blitz, entendeu? Eu acho que é uma confusão de interesses, entendeu? Que aí chega o comandante e fala, não quer, então não faço blitz, então. A gente vai buscar uma organização e um plano de atuação, né, que seja para todo o Estado, para toda a instituição, desenvolvido pela nossa área técnica, sem qualquer tipo de contaminação política. O que a gente vai fazer é apresentar um trabalho consistente para uma atuação realmente incisiva nessa questão, porque eu concordo com você plenamente, a gente precisa atuar nessa questão de motocicleta. Nós já tivemos uma reunião lá na própria Secretaria de Segurança, em que ficou acertado que nós iremos, né, num curto espaço de tempo, ter uma atuação muito mais dura nessa questão das motocicletas. Perfeito, secretário, Coronel Marcelo de Menezes. Acho que nós conversamos sobre vários assuntos importantes que atingem o carioca em relação à criminalidade, à violência. Não ficou nenhuma pergunta sem resposta. Por isso eu peço a todos que daqui a pouco, né, quando o episódio entrar no ar, às 20 horas desta segunda-feira, compartilhem, curtam, se inscrevam no canal do Tchau. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença do comandante, secretário da Polícia Militar, Coronel Marcelo de Menezes, que não titubeou em nenhum tipo de resposta. Falou o que tinha que ter falado. Não vão faltar cortes. Muito obrigado. Muito obrigado, tchau. Valeu, Foi um prazer voltar aqui ao seu programa e conte sempre comigo. É um Tá. prazer muito grande prestar esse esclarecimento para o seu público. E boa sorte, isso eu vou falar porque eu frequento ali, boa sorte se houvesse acontecer pretensões políticas. Porque o senhor, precisamos de políticos da tua experiência, já que o senhor conviveu num assunto e convive num assunto tão importante que é segurança pública. Obrigado, mas nós vamos decidir isso mais para frente. Meu líder é o governador Cláudio Castro e no momento certo a gente vai tomar as decisões mais adequadas. Tá ok, muito obrigado. Obrigado.